A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, casais abençoados de Deus. Queremos trazer essa noite o estudo do papel do homem como pai dentro do casamento, em homenagem, né, esse mês dos pais. Lembrando que esse mês de agosto é dia dos pais, né? Então a gente vai trazer esse estudo abençoado para os irmãos, em nome de Jesus. A gente vai estar lendo aqui o livro de Jó, capítulo 1, do verso 1 ao 5. Se os irmãos puderem anotar ou tá abrindo a Bíblia e lendo junto, Amém. Fica à sua vontade, amém? Com Deus, irmão. Havia um homem na terra de Uz, e seu nome era Jó. Ele era um homem íntegro e correto, que temia a Deus e se desviava do mal. Jó teve 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Tinha também muitos servos que trabalhavam para ele, de modo que era o homem mais rico de todo o Oriente. Seus filhos visitavam uns aos outros, e cada vez deles fazia um banquete e mandava convidar suas 3 irmãs para comeres e beberes com ele. Passando o período dos banquetes, Jó os chamava para os santificar. Levantava-se de madrugada e oferecia sacrifício de acordo com o número de todos eles, pois Jó pensava: talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus no coração. E era assim que Jó sempre procedia. Aleluia. Amém, irmão? Glória a Deus. Irmãos, logo no verso primeiro, eu quero fazer esse comentário. Nós vemos que Jó era um homem correto, íntegro, mas principalmente desviava-se do mal. Verdade. Sabe, o mal está a todo o nosso redor, né? Aqui está mostrando que ele temia Deus, né? O mal está no nosso caminho, o mal tá nos nossos ouvidos, o mal está naquilo que a gente assiste, o mal está naquilo que a gente pode falar. E Jó se desviava de tudo. Verdade, o inimigo está ao nosso derredor o tempo todo, né? Procurando brechas, Sim. né? E ele não, ele aqui está falando para palavra dele que ele desviava do mal. Ou seja, ele era um homem 100% do bem, né? Por que 100%? Olha só a diferença da palavra íntegro e correto, ou reto em algumas traduções. Íntegro é somente o que é visto por Deus. Quando as pessoas não estão perto de você, quando você está sozinho, que é só você e Deus sabe o que está acontecendo. Então isso, quando você não erra, quando você não peca, quando você tem temor a Deus, quando está sozinho, você é um homem íntegro, você é uma mulher íntegra. Agora, aquilo que acontece à nossa vista, aquilo que é feito em público, que é agido de forma bacana, legal, é uma pessoa correta, uma pessoa reta. É aquilo que eu posso ver de você. Verdade. E aqui a gente vê, né, que Jó orava pelos seus filhos, né? Na casa dele, né? Então ninguém via, né? O que ele estava fazendo. Nós somos uma carta de Deus ao mundo. Então aquilo que o mundo vê da gente, estamos sendo uma pessoa correta. Mas aquilo que é feito em 4 paredes é que vai dizer se somos íntegros ou não. Verdade, a gente não precisa ficar se expondo para mostrar que a gente é de Deus, né? Sabe? Que nem aqui, ó, desviava-se do mal. Quando a gente liga a nossa TV, que a gente está sozinho. Quando você mexe no seu celular, você está sozinho. O que você está vendo? É o que você está pensando, né? Está desviando do mal? Qual é a playlist do telefone? Está desviando do mal? Ou tem alguma coisa ali que vai desagradar o Senhor? Verdade. Então começa aí, o exemplo de Jó. E aqui a gente via que ele era muito rico, né? Sim. Não era só rico, né, amor? Era o mais rico. Ele era o mais rico de toda a terra de todo o Oriente, né? De toda a região. Então a gente pode imaginar, nem precisa imaginar, né? Aqui só os filhos, cada um tem uma casa. Pelo que diz aqui, pelo que a gente pode imaginar, né? Cada um tem sua casa, porque um convidava o outro. Sim. Ou seja, os filhos de Jó tinham tudo o que queria. Tudo que o dinheiro pudesse comprar. Verdade, aqui tá falando que um convidava os outros, né? E quando os 7 se reuniam, convidava as 3 irmãs. Né? Ninguém ficava de para fora. um banquete.
Mas assim, tem tantas coisas que a gente quer dar para os nossos filhos, né, amor? Verdade. Tem tanta coisa que a gente sonha. Seja o melhor brinquedo, a melhor roupa, a melhor escola, curso. A gente quer dar tudo possível. Mas o que mais Jó se preocupava, o que mais Jó queria ofertar aos seus filhos era um bom exemplo. Não é nem o dinheiro, não é nem o que o dinheiro compra, né? É a riqueza, né? Ele não queria que os filhos dele se pecassem, né? Sabe o que chamou minha atenção lendo aqui? No versículo 5 diz: passando o período dos banquetes, Jó os chamava para santificar. Então ali já mostra, vem aqui, vamos falar um pouquinho de Jesus, de Deus, né, no caso. Mas no nosso caso, vem aqui, vamos falar de Jesus. Eu acho que ele queria escutar, né? O que cada um tinha feito na noite, né? Ou no banquete, se santificar, né? O Senhor. O que saiu dali, né? Ele queria, ele chamava um por um. E ele levantava-se de madrugada, irmão. Nossa, como é difícil. Eu falo por mim mesma. É uma palavra que veio pra mim. Mas como é difícil, nesse frio que tem feito, levantar de madrugada. É verdade. E a gente não sabe como ele fazia, mas ele fazia sacrifício para todos, né? Para os 10 filhos, né? Ele não fazia distinção. Ele não tinha um preferido. Ele é os 10 filhos, é um super pai. Sim, ele fazia sacrifício de madrugada. Irmãos, ele era um homem, a palavra de Deus fala, 3.000 camelos, 7.000 ovelhas, 500 jumentas. Era um homem que tinha trabalho. Verdade, era um cara super ocupado. Mas mesmo assim, um homem perante a Deus, um homem que honrava a Deus, um homem que se preocupava com os filhos, né? Um super pai se preocupava com os filhos. Orava de madrugada pelos 10 filhos. E mais do que investir no financeiro, ele estava investindo na salvação dos filhos. Né? E isso é uma coisa forte, uma coisa linda. Porque hoje em dia nós vê aí, né, nos dias de hoje, mães acordando de madrugada para orar pelos seus filhos, ajoelhando, clamando, porque os filhos estão para a rua, não sei o que estão fazendo, mas as mães orando pelo filho aqui não, aqui inverte, né? O pai que está orando pelos filhos, né? Não é a mãe, é o pai que está intercedendo pelos filhos aqui. Então, esse é um papel primordial para os pais, já começa a pegar a visão aí, irmão. Verdade, né? Vamos inverter esses valores aí, vamos estar, em vez de ser mãe ou pai, os dois juntos, clamando pelo filho, né? Buscando pelo filho. Se você já faz, glória a Deus por isso. Verdade. Irmãos, olha que papel importante. Nós estamos falando de um homem extremamente rico, pai de 10 filhos, que o verso 4 nos revela que são 10 irmãos unidos. Verdade. Aqui também mostra isso para nós, né? Que apesar de ser 10 irmãos, são 10 irmãos unidos, que hoje em dia também a gente sabe que é difícil, né? A gente sabe que o dinheiro separa as pessoas. Corrompe, né? O dinheiro... Vamos lá, o filho pródigo, né? Que matou o próprio pai no coração. Porque o pai estava ali do lado, mas mesmo assim, não, eu quero o que é meu, eu quero a minha parte e deixa eu ir. Verdade. Quantas famílias nós vemos que o pai e a mãe às vezes está velhinho, mas não morreu, tá ali, mas já estão brigando. Estão vivos ali, mas já estão querendo escolher as coisas, né, materiais, né, que a gente sabe que aqui para Jó, para ele, pelo que a gente está vendo aqui, para ele não interessava a riqueza não, ele queria ver a salvação dele e dos 10 filhos. Sem contar que são pessoas de personalidades diferentes, são 10 filhos. Mas mesmo assim, a gente vê que se davam bem porque davam banquetes e chamavam uns aos outros. Quantos irmãos a gente tem visto aí que passa anos sem se falar? Verdade, então aqui também deixa pra gente, né, a união, né, a união dos filhos, dos irmãos, né? Mas o que está por trás? O exemplo do pai. O exemplo do pai, né? A gente que somos pais, temos que ser exemplo, temos que, como espelho, né? O filho quer ser o reflexo do pai. Então tudo que o pai faz, o filho quer imitar automaticamente. Então o que você está fazendo na sua casa aí? Para o seu filho estar te imitando, está querendo ser como você. E nós imaginamos então que Jó não fazia distinção de filhos. Tanto que ele chamava os 10 para santificar e fazia sacrifício pelos 10. Né? Se a gente for comparar com José,
A gente vê lá que Jacó tinha um amor especial por José. Tinha uma preferência, né? Tinha um carinho. A mais, o que aconteceu? Os irmãos não arquitetaram para matar? Os irmãos, né, se uniram para... Mas Judá foi lá, interferiu, falou, não, vamos só vender ele. Eles tramaram, mas também a gente pode ver que foi um pouco de ciúme também. Pelo José ser mais preferido pelo pai. Eles se sentiam excluídos. Foi. Né? Eles se sentiam mal amados, até porque é uma história que ali tem até preferência de esposa, aí é outro assunto, né? Mas veja só como o papel do pai faz a diferença na cabeça do filho. Faz aqui, aqui a gente pode, né, comparar. Jó, os 10 filhos, ele tinha amor aos 10 filhos iguais. No caso de Jacó, não. Né? Jacó tinha o amor aos filhos, mas ele mostrava preferência, né, pelo José. Então, onde os irmãos foi e aconteceu arquitetaram, tudo que aconteceu. Sabe, a gente tem que tomar cuidado com as nossas atitudes. Não comparar um filho com o outro. Verdade. Isso aí machuca demais um filho. Meu Deus, como isso machuca, sabe? Dá preferência, né? São as nossas atitudes. Ah, não, só porque é mais novinho, vamos agradar mais. O outro já teve um pouquinho. Não, tem que ter igualdade entre os filhos, né? Sim. Principalmente na hora de conversar, de falar, né? É verdade. De dar presentes, né? Não dar um presente mais caro para um e para o outro dar um mais... às vezes, sem querer, a gente acaba pecando nessa parte, né? Verdade. Então, venhamos ser vigilantes, irmãos. Vamos ser vigilantes para que nós não venhamos provocar a ira dos nossos filhos. E isso está na palavra. E para que como os 10 filhos, né? Vamos dizer, seus 5 filhos sejam unidos, né? Como esses 10 filhos, né? A gente está falando aqui da união, né? Da união dos irmãos. Né? Então, o exemplo que Jó era, qual exemplo nós estamos sendo? A gente tem buscado dar para os nossos filhos as coisas desse mundo ou estamos buscando a salvação deles? Verdade. Então, a gente está orando para os nossos filhos, né? Estamos sendo exemplo. O que a gente está pondo dentro de casa para eles estarem vendo, não? Sim. A gente está se desviando mal, nossos filhos percebem a integridade em nós, estão vendo que somos pessoas corretas? O que a gente está vendo no celular, né? Ou nossos filhos estão vendo alguém que quer levar vantagem em tudo? Ou estão vendo alguém que dentro da igreja é uma coisa, mas em casa é totalmente diferente? Briga com a mãe, né? Briga com os parentes, na rua, no trânsito, os filhos até se assustam. Sim. Então a gente tem que ser vigilante e ser constante, né? A gente tem que ter uma constância. O que a gente é dentro de casa, a gente é na igreja, na rua, no trabalho, e assim por diante. Né? Exatamente. Sim, não, a gente tem que ter essa constância. E pegando já esse bordão aí, vamos ler Efésios, no capítulo 3. Capítulo 6, irmãos, capítulo perdão. 6. Se vocês quiserem estar lendo ou anotando aí para depois estar lendo, fica à vontade, a critério de vocês, irmãos. Filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honre teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que vivas bem e tenhas vida longa sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e instrução do Senhor. Aleluia. É o que a gente falou ainda há pouco. Não provoqueis a ira dos vossos filhos. O que provocou a ira dos irmãos de José? Foi a distinção de Jacó. Foi a distinção, né? Foi ele querer dar prioridade para um filho, né? Não é verdade? Deu no que deu. Então ele tem que ser que nem Jó, né? Ser, como eu falei, né? A gente tem que tratar igual, né? Todos os filhos. Sim. Muitas vezes, numa discussão com um filho, um acaba falando mais alto que o outro, berrando mais alto que o outro, e a gente não consegue ser o bom exemplo. A gente quer vencer no grito, e no grito a gente não vence. A gente vence na firmeza, na autoridade, sabe? É olhar no olho e mostrar que você é o pai, mostrar que você é mãe, e ele tem que te honrar. Mas não querer vencer na gritaria, porque aí você só vai atingir o ponto-chave dele ter raiva, dele ter rancor, dele ter mágoa. Verdade, aqui tá falando, né? Os filhos também sejam obedientes aos pais. Sim. Como é que ele vai ser obediente a vocês? Foi como ela falou, ele tem que ser exemplo, né? Tem que ter firmeza, tem que olhar no olho a olho, né?
assim eles vão te obedecer, eles vão ver que você é autoridade sobre eles. Sim, com certeza. E sabe, é muito triste para um filho ter um pai ou ter uma mãe dentro da igreja e dentro de casa ser diferente. Verdade. Como a gente tinha Né? falado anteriormente, né? É, a gente tem que ser exemplo, porque imagine só um pai, um filho chegar e falar pra você, ah, mas você também não faz isso, não faz aquilo, eu também não vou fazer, né? Então você não está sendo exemplo, né? É complicado, viu? E isso, ouvir isso de um filho deve ser muito doído. Deve doer, deve machucar, porque. E não é culpa do filho, acaba sendo culpa nossa, dos Claro, pais, né? De não ter sido exemplo, né? sim. Não ter sido íntegro, né? Eu já ouvi muito uma frase assim: faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Né? Isso é coisa, Totalmente sabe, errado, né? mais descabida do mundo mesmo, mais descabida. Porque a criança já cresce com aquele sentido de imitar, não é? Eles repetem o que a gente fala, eles imitam o que a gente faz. Eu já falei para alguns irmãos que antes de eu me converter de verdade, como eu sou hoje, eu achava bonitinho ver minha filha dançando as músicas da Anitta. Eu achava engraçadinho, eu achava fofinho. Quando eu aceitei Jesus e comecei a mudar isso em casa, hoje eu vejo ela louvando o nome do Senhor. E uma vez meu celular lembrou, né? O celular traz, né? Tal vídeo de tal ano e trouxe um vídeo dela dançando. A Thaís olhou, mãe, como a senhora me deixou fazer isso? Irmãos, aquilo lá foi, nossa, Deus entrou assim no meu coração. Eu falei, Senhor, como que eu deixei? Ela olhou para mim, mãe, como você deixou fazer isso? E eu vi que tudo aquilo ali realmente foi responsabilidade minha. E se eu permanecesse naquela situação com ela, quais frutos eu iria colher dela depois? Futuramente, vamos dizer que poderia estar num funk aí da No vida, mundo. né? Dançando. E o que eu iria reclamar, sendo que eu bati palma quando era pequenininha? Verdade. A gente acha bonitinho, né? Mas foi como ela falou, é doído, porque é como se fosse um tapa na cara, né? Sponsor foi um super tapa na cara. Irmãos, eu tenho até um constrangimento de compartilhar, mas eu não posso deixar de compartilhar. Porque é um testemunho, porque hoje eu tenho uma filha maravilhosa que está louvando o nome do Senhor. E eu sei que eu vou colher bons frutos dela, porque Aleluia, hoje eu Deus. estou plantando. Eu creio. Hoje eu estou investindo na salvação dela. E só dela ver aquele vídeo, olhar para mim e falar isso, já mostra que realmente essa sementinha do Senhor já está dando frutos no coração. Amém. Né? Não, e tá mesmo, porque a gente aqui é o tempo todo ela querendo ler versículo da Bíblia, louvar, não fala outra coisa a não ser ir pra igreja, anima a gente pra ir pra igreja. Sim. Ela acaba sendo exemplo pra gente. Sim, então, ela acaba nos vigiando. Então a gente tem que vigiar sobre isso mesmo, né? O que você está pondo pra sua filha ouvir? O que você está falando para ela? Que está falando perto dos seus filhos. O que você está vestindo? Que roupa você está comprando para sua filha? Irmão, você Seu filho, pode né? ter total certeza. Tudo que vocês fazem, que vocês falam, pode não ser diretamente para os filhos. Eles estão observando, eles estão olhando, eles estão guardando para eles. Então não adianta a gente dar glória a Deus dentro da igreja e proferir palavras de maldição dentro da nossa casa. No caminho para o trabalho, no trânsito. Verdade. Né? A gente temos que ser, como eu tinha falado, temos que ter constância, né? Ser onde tiver, ser um exemplo. É verdade. Ser pessoas íntegras, ser uma pessoa realmente de Deus, uma pessoa honesta, né? Sábia. E saber criar os filhos para ser, né, verdadeiros pais na fé, né? Conforme Deus nos orienta, né? Em nome de Jesus. Deus nos manda, nos ordena. E Deus com certeza se alegra com pais que estão investindo na salvação dos seus filhos. Verdade. Que estão buscando pelos seus filhos. Que estão germinando a palavra no coração deles. Colocando, né, realmente isso no caminho, né? Porque, claro, existe o livre-arbítrio dos nossos filhos. Muitas vezes a gente pode falar e eles dizer, não quero isso para mim. Mas a semente foi lançada. Foi plantada, né? A gente, né, colocou isso no coraçãozinho deles. E o Espírito Santo, ó, tá trabalhando. vai vir puxando.
Mas o importante é sermos o exemplo. É isso que vai guardar no coração deles. Amém, irmãos? Desde já desejando para vocês um feliz Dia dos Pais, abençoado, cheio de vida, cheio de alegria, com prosperidade, com união, que é o mais importante, e principalmente com a presença do Senhor Jesus na casa de vocês, Amém. em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos de coração nesse Dia dos Pais. E eu quero agradecer imensamente por esse tempo que você nos permitiu trazer essa mensagem do Senhor para tua casa, para tua família. Amém. Receba em nome de Jesus.